E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico, que é a retomada da consulta pública do projeto de implementação das escolas cívico-militares na rede estadual de ensino de São Paulo. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Em novembro de 2024, o governador do estado de São Paulo recuou da implementação das escolas cívico-militares. Na ocasião, foi aprovado um projeto de lei aqui no estado de São Paulo. Esse projeto foi contestado na Justiça e agora o STF liberou, ainda que em caráter liminar, a implementação desse projeto aqui no estado de São Paulo. Então, no dia 19 de fevereiro último, o governador decidiu que vai voltar com a retomada, vai retomar aí as consultas públicas das unidades escolares e a implementação não será mais em 2026, como havia planejado anteriormente, será ainda em 2025. Então, uma implementação que a gente pode considerar como a toque de caixa, como vários outros projetos que têm sido implementados na rede estadual de ensino. E aí tem um cronograma que vai ser, que foi definido para esse processo de adesão ou não do projeto, e eu vou falar também sobre o que dizem as pessoas que são favoráveis e o que são os que são contrários a esse projeto, para que você possa buscar informações e também tomar uma posição com relação a esse projeto. O cronograma prevê que no período de 24 de fevereiro até 7 de março, esse programa deve ser apresentado aos diretores e à comunidade escolar das 300 unidades de ensino que manifestaram interesse a aderir ao programa de escola cívico-militar. A primeira rodada de consulta pública das comunidades sobre adesão ou não deve acontecer no período de 10 a 24 de março, quando vai ser realizada de fato a votação pela adesão ou não a esse modelo de ensino. Na falta de quórum, outras duas rodadas estão marcadas para o período de 31 de março e 2 de abril e 7 de abril a 9 de abril. Tem alguns critérios e algumas situações que devem ser observadas para adesão ou não. Quando começou a discutir esse projeto, no final de 2024, as reuniões em que houve discussão sobre isso foram marcadas por brigas, literalmente falando, de quem era favorável e quem era contrário. Então, não deve ser muito diferente nesse processo. Algumas pessoas reclamaram que estava tendo pouco espaço para quem era contrário se posicionar a respeito disso, aquela coisa que a gente já sabe como é que funciona já há tempos na rede estadual aqui em São Paulo. Sempre que tem alguma discussão, há aquela dificuldade de quem é contrário ao projeto de poder se posicionar, né, como deseja. Então, após essa consulta pública, até 100 unidades educacionais poderão fazer parte do programa cívico-militar a partir do segundo semestre de 2025. Estavam previstas inicialmente 45 escolas, agora já ampliou para 100 unidades. Então, vai ser feita uma análise do pedido das escolas e eles querem chegar em 100 unidades de ensino. Isso, de acordo com o que falou o secretário da Educação, deve ser implementada a partir de agosto. Quais são os critérios para que uma escola possa fazer parte desse programa ou não? Primeiro, uma distância de até 2 km entre uma unidade que não optou pelo programa, em caso de mais de uma escola interessada na mesma cidade. O número de votos válidos para fazer a implementação tem que ser pelo menos 50% dos votantes que optem, 50% mais um, optem pelo sim. Então, vamos supor que lá o conselho vai se reunir e 30 pessoas fazem parte do conselho. 16 pessoas têm que votar pelo sim para que a escola faça a adesão ao programa. E escolas com mais níveis de ensino, ou seja, que ofertam o ensino fundamental e o ensino médio, terão prioridade na implementação desse projeto. Então, previsão que agora em agosto de 2025, 100 escolas façam parte do projeto de escola cívico-militar.
Algumas questões, né, alguns especialistas que foram ouvidos, eles falaram a respeito disso em uma matéria do site Metrópole, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Foram ouvidos 2 professores que estudam o tema da militarização das escolas cívico-militares. Foram ouvidos a professora Catarina, que é da Universidade de Brasília, Catarina Almeida Santos, e ela é coordenadora da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação, REPME, e o professor Salomão Ximenes, que é da Universidade Federal do ABC, que é pesquisador do assunto. Os 2 especialistas, eles falam que não há indicadores que digam que as escolas cívico-militares têm melhores resultados pedagógicos em relação às escolas regulares. Então, eles falam sobre a questão da disciplina, que é a imposição pelo medo em muitos lugares, e que não necessariamente os resultados pedagógicos das avaliações institucionais são melhores que das outras escolas. Eles colocam como pontos a segregação de alguns estudantes, aqueles que não se adequam às normas, eles são encaminhados para outras unidades escolares e permanecem ali na escola aqueles que são mais aderentes a esse modelo, né? E uma questão que é a falta do trato pedagógico dos profissionais da segurança, né? Eles são treinados para lidar com a ordem pública e manutenção da ordem, mas não tem formação educativa pedagógica, vamos assim dizer. E aí eu falo isso com todo respeito à polícia militar, aos policiais que desempenham as suas funções na segurança pública, mas essa questão pedagógica ela precisa ser considerada também quando a gente está falando de educação pública. Na matéria do site Metrópole, o professor Salomão Ximenes, ele diz ainda que, grifo dele, entre aspas, nós temos bastante indício para dizer que as escolas cívico-militares são escolas que não respeitam a inclusão, não seguem parâmetros democráticos de gestão e que convivem com situações cotidianas de violações de direitos de crianças e adolescentes. Isso eu vou disponibilizar a matéria, vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para que você possa ler, assim como outras matérias também a respeito desse processo aí de discussão. Há um questionamento ainda com relação à atuação dos militares nas unidades escolares. Os profissionais que vão atuar na gestão das escolas são profissionais que são aposentados e que deverão receber vencimentos acima do que recebem até os diretores das escolas. Então, por que não há um processo de valorização dos professores, dos diretores, supervisores, etc., e vai colocar mais dinheiro para a educação, mas não para a valorização dos profissionais que já atuam, inclusive os agentes de organização escolar, gerentes escolares, que têm salários também bem baixos. O ano passado, o Estado não reajustou o salário dos professores que estão na nova carreira, no caso o subsídio. No caso, houve apenas o repasse lá do abono complementar, os 3% do reajuste do piso nacional, que é uma obrigação do Estado cumprir. Agora, a lei de reajuste salarial anual aqui do Estado de São Paulo, ela não é cumprida já há muito tempo. A inflação corrói os salários, corrói os subsídios, os vencimentos dos professores e não há a devida recomposição desses vencimentos, né? Então, não tem dinheiro para valorizar os profissionais, mas tem dinheiro para implementar os mais diversos tipos de situações na escola, inclusive pagando para profissionais que não são da área da educação, por assim dizer. Existem pessoas, claro, que estão a favor do projeto da Escola Cívico-Militar e elas colocam a disciplina como um fator principal para que seja implementado como um processo que seja positivo para a unidade escolar, que vai ter disciplina, que vai ter aquela ordem que o militarismo impõe, a questão da uniformização, corte de cabelo, maquiagem, questões que vão padronizar o ensino, vão padronizar os estudantes que estão ali naquela unidade escolar e por meio dessa disciplina os resultados seriam melhorados. Isso, a defesa. É óbvio que há um sentimento na sociedade de que algo precisa ser feito com relação às escolas públicas, principalmente aqui no estado de São Paulo nós temos vários casos, e pelo Brasil também,
mas de desrespeito aos professores, desrespeito às normas da escola, desrespeito aos funcionários que atuam dentro da unidade escolar, casos de violência, agressões entre os estudantes, bullying, etc. Uma série de situações que acontecem nas escolas e que a sociedade clama por mudanças. Será que a escola cívico-militar vai ser a solução para esses problemas? O professor Sérgio Alexandrino, do canal Voz e Vez do Professor, ele fala sobre uma situação que eu concordo plenamente com ele, que é com relação a um regimento disciplinar nas unidades escolares. A implementação simplesmente do colégio do modelo cívico-militar, se não houver uma mudança com relação à legislação do que pode e o que não pode na unidade escolar, ele vai ser só uma imposição do medo realmente. Agora, a gente precisa de políticas públicas direcionadas para a educação para tratar dessa situação. Se a escola tiver um regimento escolar, um regimento disciplinar, com as normas, com as regras que devem ser seguidas pelos estudantes, que as famílias acompanhando e fazer valer essa legislação, esse regimento, é um caminho também. Claro que não vai resolver o problema, e aqui eu não estou dando receita de bolo para isso, quem sou eu para fazer isso, a propósito, mas é um processo que precisa de discussão. Enquanto os professores, as famílias, os estudantes não forem chamados para esse debate, isso é um debate sincero, honesto, o que pode ser feito, o que cada escola precisa, qual a normativa que aquela escola precisa para tratar dessa situação, né? A gente vê vários problemas acontecendo nas escolas e muitas vezes a gestão da escola está de mãos atadas por conta da legislação. Então, se não houver mudança nesse sentido, qualquer ação vai ser meramente politicagem, né? Então, é preciso chamar a sociedade para um debate nesse sentido. O projeto da Escola Civil Militar está aí, o Estado quer implantar e ele tem todas as ferramentas para fazer isso. Acho que o espaço tem que ser aberto para quem é contrário se posicionar porque é contrário, apresentar os seus argumentos, assim como aqueles que querem implementar também têm o direito de apresentar as suas argumentações, e a comunidade escolar deve decidir conscientemente aquilo que ela deseja. Eu lembro que no papel tudo é lindo e maravilhoso. Agora, na prática, a gente já viu um monte de coisa que era linda no papel se voltar contra os professores, se voltar contra os diretores de escola, se voltar contra a própria comunidade escolar. Então é preciso ter muita consciência do que você vai votar na hora que a sua escola aí, que foi indicada, que a direção indicou para fazer parte do programa, para você pensar bem o que você vai votar, o que você vai dizer sim ou não, porque isso pode influenciar. Você pode não saber hoje, não perceber hoje, mas amanhã isso pode te impactar diretamente, e aí não adianta chorar o leite derramado, reclamar do sindicato, reclamar disso, daquilo, se você mesmo votou a favor. O programa de ensino integral é um exemplo desse, né? Se tornou uma máquina de moer gente. As pessoas estão ficando doentes, não podem sequer se afastar das escolas porque há o risco de cessação, há ameaça de cessação, há um processo de assédio nos professores que fazem parte desse programa, e está aí. Claro que isso não acontece em todas as unidades, mas em muitas escolas acontecem isso, e a ameaça de cessar, a ameaça de tirar, a ameaça de encerrar o contrato, ela é uma realidade hoje nas escolas, não só nas escolas de tempo integral, nas escolas de tempo parcial também. Então, pense bem, debata. Se você é contra, prepare-se, estude o assunto, apresente argumentos que sejam consistentes e argumentos que possam de fato convencer as pessoas de que é contra, e se você é a favor também, se prepare, aponte, busque estudos, indicadores que demonstrem que isso é melhor mesmo para as escolas, e apresente, que seja feito o debate de forma ampla. E até lá, muita coisa vai rolar ainda, o judiciário deve ser provocado e possivelmente, às vezes, nem aconteça,
esse processo de discussão e essa implementação da forma como está sendo colocada aí pela Secretaria da Educação. O vídeo está aqui, né? Acredito que mudanças precisam ocorrer, mas será que esse é o caminho e a mudança que a gente precisa? Fica a pergunta no ar. Coloca aí nos comentários o que você acha a respeito desse processo aí, desse projeto das escolas cívico-militares. Sempre mantendo respeito àqueles que pensam contrário a você. Acho que isso é importante a gente conversar a respeito disso. No mais, era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço. Sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo. Tchau.